Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, o versículo de número 26. Eu quero falar com você nesse dia sobre o tema revestidos de Jesus. Revestidos de Jesus. Gálatas capítulo 3, o verso 26 diz: todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé depositada em Cristo Jesus. Porque aqueles que se revestiram de Cristo, foram batizados em Cristo, foram revestidos dele. Onde não há judeu e nem grego, nem escravo e nem livre, nem homem e nem mulher, porque todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Nós vivemos em um mundo que sofre os efeitos da globalização. Nós vivemos em um mundo globalizado, e isso tem muitas coisas boas, né? Esse aspecto da globalização traz muitas coisas boas para o mundo em que vivemos. Exemplo, algumas distâncias foram encurtadas. Quando eu conheci a Virgínia, somos casados há 3 anos, a minha esposa, quando eu conheci a Virgínia, ela morava aqui nos Estados Unidos, em Nova York, eu ainda morava no Brasil. E a gente desenvolveu um relacionamento de 1 ano e 8 meses à distância. E algumas pessoas, né, no passado, namoravam assim e escreviam cartas, e as cartas às vezes levavam 2, 3 meses para chegar. Talvez você mudou aqui para a América e você viveu essa realidade, aquela época que o telefone era algo assim de poucas pessoas, e demorava para conseguir a oportunidade de fazer uma ligação. Raspava o cartão, digitava o código, em 5 minutos acabava. Quem é dessa época aqui nos Estados Unidos? Mas quando eu conheci a minha esposa, a internet já estava disponível. Então a gente, apesar de namorar à distância, a gente se via todo dia, se falava todo dia. Mesmo com o fuso horário de 2 horas, a gente podia conversar em tempo real, podia ver o rostinho bonito da minha esposa todos os dias. Então a internet, ela encurtou distâncias, viabilizou as relações. Mas a globalização não apenas trouxe esse benefício da internet, mas a globalização também transformou o idioma, o inglês, numa língua comum de todas as nações. Hoje, se você quer fazer uma relação comercial, ou se você quer fazer uma viagem a turismo, se você fala um pouco do inglês, você tem boa comunicação no mundo inteiro. Acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, eu e a minha esposa, a gente foi à Bélgica para pregar o evangelho ali, e a língua falada ali na Bélgica é o francês. Mas quando a gente chegou no hotel, a Virgínia começou a falar inglês com os funcionários, e todo mundo responde, todo mundo fala perfeitamente a língua. Então, se você quer desenvolver comércio exterior, ou se você quer fazer uma viagem, seja para qualquer lugar do mundo, e você fala bem o inglês, ou você arranha um pouquinho do inglês, você vai se sentir em casa. Alguém ali vai arranhar um pouco dessa língua e transformar para você a experiência do turismo ou de negócio numa coisa muito confortável. Mas não apenas a internet e o idioma do nosso mundo é comum, a nossa cultura se tornou muito comum. Hoje, se você vai para o Brasil, ou se você está aqui nos Estados Unidos, ou se você vai para Tóquio, as pessoas se vestem praticamente de forma igual. Antigamente havia uma diferença cultural muito grande, principalmente quando você olha para o mundo oriental e para o mundo ocidental. Ele era muito diferente, os costumes eram diferentes, mas o efeito globalização, o efeito da internet, essa linguagem comum, também transformou as culturas. As pessoas se vestem igual. O jeans é comum no mundo inteiro. As pessoas, elas têm praticamente os mesmos hábitos culturais. Para você ver a diferença das culturas, muitas vezes nós precisamos de fazer uma festa, Faz uma festa que celebra a cultura daquele país, e então você pode perceber a identidade cultural daquela nação. Mas hoje, irmãos, por causa da globalização, a cultura dos povos, ela é muito parecida, ela é muito comum, o jeito de se vestir. E é interessante que
essas qualidades, essas características que eu estou descrevendo para você, que são muito pertinentes do nosso tempo, também eram pertinentes ao tempo em que Paulo escreveu esse texto. Paulo vivia num mundo globalizado também, é claro, não como o nosso, mas Paulo cresceu e viveu debaixo da estrutura do Império Romano, e o Império Romano era um império intercontinental, tocava a África, a Europa e uma parte da Ásia. E por causa da influência dos gregos, da disseminação da língua grega e da amplitude do Império Romano, Paulo também cresceu em um mundo globalizado. Exemplo, as estradas romanas ligavam praticamente todos os lugares. Você já deve ter ouvido aquele ditado: todos os caminhos levam a Roma. E por que isso? Por causa da globalização que os romanos haviam trazido para o seu mundo. As estradas eram pacificadas, o trabalho marítimo era pacificado, não havia invasão através de piratas ou outros continentes, outros impérios, outras cidades. Por quê? Porque Roma trouxe essa paz armada, né, que a gente chama de Pax Romana, viabilizou um mundo globalizado. O grego koiné, que era a língua que os gregos falavam, né, e que por causa de Alexandre o Grande havia sido disseminado, foi abraçado pelo Império Romano. Ainda que a língua dos romanos fosse originalmente o latim, em todo o mundo romano se falava grego. O grego koiné era a língua do turismo e era a língua dos negócios. E a cultura dos gregos também foi abraçada pelos romanos e disseminada em todo o império. Ou seja, irmãos, Paulo vivia em um mundo semelhante ao nosso, no quesito o contexto da globalização. Mas Paulo olha para o seu mundo, e apesar de perceber muitos detalhes que os une, ele ainda vê estruturas nessa sociedade que os separa. Exemplo, Paulo nesse texto diz: não há diferença entre judeu e grego. Então, ainda que o mundo seja globalizado, a língua seja comum e a cultura seja comum, Paulo percebe facções, partidos. Pessoas de determinadas raças não convivem com outras de raças diferentes. Os judeus só conviviam com os judeus, e os gregos só conviviam com os gregos. Havia uma separação naquela sociedade feita a partir da etnia, da sua raça, da sua origem racial. Mas não apenas havia separação na questão de etnia, havia separação também religiosa. Os judeus não conviviam com pessoas de outras religiões, assim como as pessoas de outras religiões não conviviam com os judeus. Cada um dentro do seu quadrado. O judeu dizia: eu creio no Deus de Abraão, e se você não serve o Deus que eu sirvo, eu não quero relacionamento com você. Se você não faz parte do meu povo, eu não quero relacionamento com você. Um mundo unificado pela cultura, pela língua, mas separado pela questão da raça, separado pela questão da religião, separado também pelos preconceitos sociais. Paulo diz aqui: não há diferença entre escravo e livre, ou seja, não há diferença entre patrão e empregado. Por quê? Porque era uma sociedade separada no contexto social. Os ricos não queriam conviver com os pobres, e os pobres não queriam conviver com os ricos. Talvez na questão, né, de se sentir constrangido, era mais confortável para o pobre estar entre os pobres do que de repente se propor a se relacionar com alguém de uma classe social diferente e sofrer constrangimento. E a mesma coisa o rico pensava: para que eu vou me relacionar com alguém de uma classe social diferente da minha? Pode ser que essa relação produza apenas constrangimento, então eu vou ficar aqui só com o meu grupinho, só com o meu pessoal. Um mundo separado pela raça, um mundo separado pela religião, um mundo separado pela questão do status social e separado pela ideologia de gênero, separado pelo sexo. Paulo diz: não há diferença entre mulher e homem. Por quê, irmãos? Porque naquela sociedade as mulheres eram tratadas apenas como objeto. Muitos pais naquela época, quando tinham filhos e percebiam que as crianças que nasciam eram mulheres, abandonavam essas crianças. E as pessoas que cuidavam dos templos pagãos, os prostitutos, as prostitutas cultuais, muitas vezes tomavam essas crianças e cuidavam delas para que no futuro, quando elas crescessem, essas mulheres crescessem, se tornassem também prostitutas cultuais. As mulheres não tinham valor porque não podiam ir à guerra
e não podiam dar a sua força no trabalho manual. Então a sociedade era separada no quesito sexo, no quesito gênero. Se é homem, você tem valor, você é forte, você pode lutar, você pode ir para a guerra, o seu trabalho braçal, ele tem força. Mas se você é mulher, se você é defeituoso, se você tem algum defeito na sua estrutura física, você era considerada uma pessoa de valor diferente, de valor distinto, era abandonado, para provavelmente morrer de fome ou acabar se tornando um prostituto ou uma prostituta cultural. E irmãos, não é diferente no nosso mundo. Nós somos unificados pela internet, temos uma linguagem comum de turismo, e uma linguagem comum nas relações comerciais, temos uma cultura semelhante, mas muitas vezes nos dividimos também pelas raças. Somos pessoas que não queremos conviver com pessoas de raças diferentes. Queremos estar apenas dentro do nosso universo, da nossa cultura, do nosso povo. Desenvolvemos relacionamento apenas com pessoas que têm a mesma etnia que a gente. Somos também separados pela questão da religião. O fulano de tal que é da religião X não consegue conviver com o ciclano que é da religião Y. Nós temos preconceitos religiosos, temos paradigmas religiosos que fazem com que a gente não consiga propor diálogo com pessoas de religiões diferentes. Somos um mundo separado na questão do contexto socioeconômico. Quantas vezes as nossas relações não são propostas pelo valor que nós temos na nossa conta bancária? Eu só me relaciono com pessoas que têm o mesmo status social que eu. Só me relaciono com pessoas que têm o mesmo perfil social que eu. E eu não falo isso apenas no quesito de quem tem muitas posses, mas falo isso também no quesito de quem tem poucas posses. Irmãos, porque o preconceito não está apenas em quem é rico, o preconceito também está em quem é pobre. Muitas pessoas que não dispõem de recursos não querem se relacionar com ricos. Por quê? Porque tem preconceito a respeito de gente rica. Um mundo separado pela questão de raça, um mundo separado pela questão de religião, um mundo separado pela questão do status social e um mundo separado pela ideologia de gênero ou pelo sexo, irmãos. Nós vivemos em um mundo que nós não conseguimos mais dialogar com pessoas que têm uma decisão diferente ou que têm um sexo diferente. As mulheres não conseguem dialogar com os homens, o movimento feminista não consegue dialogar com o homem. Nós vimos no nosso país, o país em que vivemos, protestos pela questão racial, os negros que se sentem injustiçados pela cor de pele que carregam, brigando pela justiça. Mas irmãos, a gente tem que lembrar de uma coisa: a justiça não é uma coisa apenas para uma cor de pele, a justiça é uma coisa comum a todos nós. Todos nós queremos viver num mundo mais justo, queremos viver num mundo mais correto, mas porque nós partimos por essa luta da justiça, a partir do meu paradigma social, a partir da minha raça, da minha escolha, a gente nunca consegue chegar num consenso e lutarmos juntos por essa realidade. Um mundo separado, um mundo estratificado, um mundo dividido por raças, dividido por religião, dividido pelo status social e pela minha opção sexual, pelo gênero, pelo sexo que eu carrego. Só que, irmãos, a gente precisa se lembrar que, como cristãos, a nossa identidade não tem nada a ver com a etnia que eu nasci, o país que eu nasci. A nossa identidade não tem nada a ver com o quanto eu tenho de dinheiro na minha conta, a religião que eu professo ou o sexo que eu tenho. A nossa identidade agora é formada a partir de Jesus Cristo. A nossa identidade agora é formada a partir de Cristo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Paulo diz: nós somos filhos de Deus. A nossa identidade agora diz respeito à nossa relação com Deus por causa de Cristo Jesus. E Paulo diz: quem são os filhos de Deus? Quem são esses que podem ser chamados filhos de Deus? E Paulo diz: os filhos de Deus são todos aqueles que depositaram a confiança no sacrifício de Cristo e o confessaram como seu único Senhor e Salvador. Percebe, irmão, ser filho de Deus não tem nada a ver com o status social. Ser filho de Deus não tem nada a ver com o país que você nasceu. Nós brasileiros costumamos dizer, né? Deus é brasileiro, sim ou não? A gente gosta de dizer isso, Deus é brasileiro.
Mas irmão, Deus não é brasileiro, não é indiano, não é americano, amém? Deus é Deus, Ele não tem etnia. Pelo contrário, Ele criou todos os povos para o servir, para o adorar, para o honrar. Deus é o Deus de todas as nações. Você não é filho de Deus porque nasceu no Brasil. Você é filho de Deus porque nasceu de Cristo Jesus, por meio da confiança depositada no sacrifício dEle. Paulo diz que ser filho de Deus tem a ver com uma experiência de dependência, tem a ver com uma experiência de entrega, tem a ver com uma experiência de rendição. Os judeus diziam isso: não, para você ser filho de Deus, você fazer parte do nosso povo, você tem que ter essa roupa, tem que abraçar esse costume, tem que guardar esse dia, tem que se circuncidar de tal forma. Paulo disse, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com marca do corpo, não tem nada a ver com comida que você come, ou com o dia que você guarda. Ser filho de Deus tem a ver com uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo. Irmão, se nós queremos ser filhos de Deus, nós precisamos decidir por depositarmos a nossa confiança naquilo que Cristo fez por nós, desde a sua encarnação até a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Tem a ver com entrega, tem a ver com se entregar, tem a ver com se dar. Os filhos de Deus são aqueles que depositam a confiança em Jesus. E Paulo disse que quando eu e você nos tornamos filhos pela confiança que depositamos em Cristo, ele fala que em primeiro lugar, eu e você somos batizados em Cristo. Diga comigo, batizados. E o que é esse negócio de ser batizado em Cristo? Não sei se você estava aqui semana passada, mas no nosso último culto de domingo à noite, semana passada, nós batizamos mais de 40 pessoas aqui. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor? Mais de 40 pessoas desceram as águas dizendo: eu reconheço Jesus Cristo como o meu Senhor, o meu Salvador. Mas o que isso significa? Isso significa que quando você desce as águas, você está dizendo: aquela vida de morte que eu possuía, agora eu não tenho ela mais. Eu fui sepultado com Jesus. Quando Cristo morreu na cruz, eu estava morrendo com Ele. Irmãos, a gente não tem como morrer historicamente com Cristo, amém? Nós nascemos muitos anos depois, mas é um ato simbólico. Por meio da fé depositada em Jesus, quando a gente desce as águas, a gente está dizendo: eu creio que quando Cristo morreu naquela cruz, Ele estava levando com Ele a minha morte. Quando Cristo morreu naquela cruz, eu estava me identificando com Ele na sua morte. E quando você sai das águas, você diz: agora eu estou levantando para viver, não a velha vida, a vida de morte que eu tinha, mas a vida que Cristo me entregou por causa do seu sacrifício na cruz. Vocês estão comigo aqui? Mas irmãos, existe uma outra forma de entender esse negócio do batismo, e eu gosto muito disso, que é quando nós olhamos para a história do povo de Israel. Aliás, eu até falei aqui com o pastor Samuel, falei com a Rê, eu não combinei nada com os meninos aqui do Rocket, mas todas as canções que eles cantaram apontam para o que eu estou pregando hoje. Não combinei nada. A gente começou esse culto cantando uma música que fala da libertação que nós experimentamos do cativeiro do Egito. Deus me tirou do meu Egito, está me conduzindo para a terra que Ele tem preparado para mim, uma nova vida. Irmãos, vocês devem se lembrar que com o braço estendido e mão poderosa, Deus libertou os filhos de Israel do cativeiro do Egito, amém? E após os libertar, a primeira ação para a qual Deus os chamou foi cruzar as águas do Mar Vermelho. E por que eles cruzaram as águas do Mar Vermelho? Irmãos, o cruzar as águas significava que a vida de escravidão estava sendo deixada para trás, para que agora eles pudessem viver a vida que Deus havia preparado para eles, para que eles pudessem se tornar o meio pelo qual Deus iria manifestar a sua glória para todas as nações da terra. Ou seja, o batismo marca os nossos primeiros passos na nossa jornada com Deus. O batismo aponta para a nossa caminhada ao lado do nosso Senhor, amém, irmãos? Por isso Jesus fez isso. Com 30 anos ele apareceu no Jordão para ser batizado. Por quê? Porque após os 30 anos iria aparecer publicamente para manifestar a identidade, o caráter do seu Pai Celestial. E é tão interessante que quando Naamã, aquele comandante do exército da Síria, estando leproso, ele ouviu a boa notícia de que ele poderia ser curado em Israel,
e ele foi até Israel para se encontrar com o profeta disse assim para ele: vai até o Jordão e mergulha 7 vezes. Por que o profeta falou para ele: vai ao Jordão e mergulha 7 vezes, irmãos? Em outras palavras, o que o profeta estava dizendo para Naamã é o seguinte: se você quer os benefícios do Deus da aliança, você precisa ter uma aliança com Deus. Se você quer experimentar dos benefícios da aliança, você precisa ter um compromisso com o Deus de Israel. E onde esse compromisso começa, irmãos? Aonde esse marco começa? Aonde se dão esses primeiros passos? Nas águas. Nas águas. Para entrar na terra prometida, os israelitas cruzaram o Jordão. Para sair da escravidão, cruzaram o Mar Vermelho. Para Jesus começar o seu ministério, cruzou as águas. E para Naamã ser curado, foi batizado 7 vezes. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós somos batizados, é como se a gente estivesse dizendo para o mundo: até aqui eu era conduzido de alguma forma, mas agora o que me orienta é uma outra realidade. Eu estou sendo guiado por Jesus. A palavra batismo no original significa imergir, e ela era muito usada naquele tempo no contexto de tingir tecido. Então pegava-se um tecido cru e mergulhava ele na tinta, para que a tinta estivesse no tecido assim como o tecido estava na tinta. Não sei se você entende isso, mas quando nós somos batizados em Cristo, não é apenas que Cristo nos leva para viver a vida dele, mas a vida dele vem para dentro de nós. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém recebendo isso aqui? Você é imergido em Cristo, para que o próprio Cristo venha morar em você, para que a vida de Cristo passe a ser a sua vida. Paulo diz: os filhos de Deus são aqueles que confiam em Jesus, e ao confiarem em Cristo, eles são batizados em Cristo. Mas não apenas batizados em Cristo, eles também são revestidos de Cristo. Eles são vestidos de Jesus. E, irmãos, essa expressão ela é muito interessante: vestidos de Cristo. Por quê? Porque a nossa roupa, ela pode ensinar pelo menos 4 realidades para nós. Em primeiro lugar, a roupa que você veste, a roupa que eu visto, diz muito a respeito da nossa identidade. A nossa roupa fala muito de quem nós somos, dos nossos valores, do que nós gostamos, do que nós não gostamos. Amém, irmãos? Para algumas pessoas isso é muito bom, para outras, né, ficou meio preocupado assim, né? A minha roupa diz quem eu sou. Ops. Mas a nossa roupa fala da nossa identidade, fala de quem a gente é, falam dos nossos valores. Paulo está dizendo que quando eu e você nos batizamos, fomos batizados em Cristo, nós fomos vestidos de Jesus. Nós fomos vestidos com a roupa de Cristo. O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que agora a nossa identidade procede do Filho de Deus. A nossa identidade procede de Jesus. Os nossos gostos, o nosso gosto, nossas preferências, nossa vontade, tudo agora, irmãos, tem origem em quem Jesus é. Você foi vestido de Cristo. Mas a roupa não fala apenas de identidade, a roupa também fala de proteção. Porque em um certo sentido a gente se veste, em certo sentido não, né? Deveria ser assim, mas em um certo sentido a gente se veste para se cobrir, sim ou não? A gente se veste para se proteger. Seria muito estranha a experiência de você chegar aqui no culto de manhã. Imagina, você entra pela porta, olha aqui para dentro, está todo mundo peladão no auditório. Ia ser estranho, sim ou não? A gente se cobre para se proteger. A gente se cobre para preservar a nossa nudez, a nossa identidade. E, irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo isso nas nossas relações. Só que ao invés de nós nos protegermos em Cristo, nós estamos nos protegendo usando os parâmetros que separam a cultura. A gente se protege colocando barreira a partir do meu paradigma social. Não, eu só me relaciono com gente que tem a mesma nacionalidade que eu.
Não, eu não me relaciono com o americano, eu não me relaciono com o haitiano, eu não me relaciono com o árabe, eu não me relaciono, só me relaciono com o brasileiro. O medo de se expor ao diferente faz com que a gente queira se proteger a partir do parâmetro racial. Ou o medo de se expor ao diferente faz a gente querer usar o parâmetro social para querer construir as relações. Eu não vou me expor a alguém diferente, então eu uso o meu paradigma social para me proteger. Eu uso a minha língua, eu uso a minha cultura, eu uso os meus relacionamentos. Irmãos, pensem quantas coisas eu e você não tentamos usar para não nos lançarmos em relações que aparentemente podem se tornar relações problemáticas. Só que o que eu e você precisamos entender é que o que nos protege não é a etnia, não é a classe social, não é a língua. O que nos protege nas nossas relações com as outras pessoas é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Mas do lado eu vou me relacionar com o diferente e eu posso ser contaminado. Do lado eu vou me relacionar com o diferente e alguma coisa pode acontecer com a minha vida. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. É verdade que se você está dando os seus primeiros passos no Evangelho, talvez algumas relações na sua vida precisam ser pausadas e retomadas um pouco mais à frente, para que novos hábitos sejam formados em você, para que você tenha a capacidade de fazer novas escolhas. Mas irmãos, para nós que somos cristãos maduros, para nós que já temos uma identidade formada a partir de quem Jesus é, querido, preste atenção, não é o ímpio que nos contamina, é a gente que santifica quem está ímpio. São os ímpios que são santificados na convivência com o justo. Irmãos, não eram os pecadores que sujavam Jesus, era Jesus que santificava os pecadores. A santidade de Jesus santificava as pessoas à volta dele. Paulo diz isso, falando sobre o casamento. Em 1 Coríntios, Paulo diz que a mulher que é casada com o marido descrente, se ele aceita essa situação, que não se separe. Por quê? Porque o descrente é santificado no convívio com a esposa que é cristã. E o crente que é casado com a mulher que não é crente e aceita estar casado, não deve se separar. Por quê? Porque a sua esposa é santificada na convivência com você. Irmão, presta atenção, a imagem de Cristo é imprimida no mundo quando eu e você andamos por essas ruas, relacionamos com pessoas e permitimos que elas vejam a glória do Evangelho através de mim e de você. Tem alguém comigo aqui esse dia? Aleluia! Protegidos em Cristo. Identidade, proteção. A terceira realidade que a roupa pode ser para nós, irmãos, eu vou falar a terceira e a quarta juntos, amém? É intimidade e acesso. Roupa fala de intimidade, roupa fala de acesso. Por que eu digo isso? Porque o elemento mais próximo que eu tenho de mim nesse momento é a minha roupa. O que eu tenho mais próximo do meu corpo nesse momento é a minha roupa. A minha roupa é o elemento mais próximo que eu tenho de mim. A minha roupa é íntima. A minha roupa está próxima. Ela tem acesso. E irmãos, não é exatamente intimidade e acesso que foram comprometidos na relação com Deus quando o homem escolheu o caminho da rebelião. O texto bíblico diz que quando Adão e a sua mulher tomaram do fruto e comeram, eles perceberam que alguma coisa havia mudado na relação deles com Deus. Alguma coisa entre eles e Deus já não era mais igual. E o texto diz que na tentativa de estabelecer esse sentimento de acesso e intimidade, sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles costuraram roupas para cobrir a sua nudez. Irmãos, as roupas foram feitas pelo primeiro casal para que o senso de falta de intimidade e de acesso fosse suprida pela ação deles de fazer roupas para si mesmos. Sabe o que é interessante? É que aquela roupa até serviu para esconder essa falta de intimidade e acesso, um do outro.
A roupa até escondeu isso deles, um do outro. Mas a Bíblia diz que quando Deus apareceu, aquela tentativa de cobrir a nudez diante de Deus, ela não funcionou. Porque os nossos atos de justiça podem até esconder a nossa nudez uns dos outros, mas nunca vão nos satisfazer diante de Deus. A Bíblia diz que naquele momento em que Deus apareceu e o casal se escondeu ainda vestido, para que eles pudessem voltar a se sentirem confortáveis, íntimos de Deus, para que eles pudessem perceber que ainda havia acesso entre eles e Deus. Deus fez uma coisa. O que Deus fez? A Bíblia diz que Deus tomou um animal inocente. Eu quero acreditar que esse animal era um cordeiro, porque todos os outros animais que foram oferecidos no Antigo Testamento a Deus como sacrifício eram cordeiros. Então eu quero acreditar que Deus tomou para ele um cordeiro inocente. Alguns estudiosos da Bíblia chegam a acreditar que talvez esse tenha sido o primeiro animal a ser sacrificado. Deus tomou esse cordeiro e Deus cortou ele. E a Bíblia diz que com aquela pele do cordeiro, Deus tirou aquela pele, e a pele do cordeiro foi usada para cobrir a nudez dos culpados. Irmão, será que você consegue entender que foi exatamente isso que Cristo fez por mim e por você naquela cruz? O cordeiro inocente de Deus foi despido. O cordeiro de Deus foi desnudado na cruz. Não havia um pedaço de pano que o cobrisse. Como Paulo diz em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão agora da glória de Deus. Como todos os homens, Cristo se fez nu naquela cruz, abriu mão da sua roupa de glória, abriu mão da sua vestimenta real, e como um cordeiro mudo, ele se expôs ao matadouro nu, crucificado por mim e por você. Sabe para quê? Para que hoje eu e você sejamos vestidos com a justiça de Cristo, para que hoje eu e você sejamos vestidos com a roupa de Jesus, para que a gente possa ter acesso. Aqui no Carisma nós temos uma aula que chama Justiça de Deus, e a gente fala que justiça é a habilidade de permanecer na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. Você consegue entender isso? Você foi vestido de Jesus, calçados foram colocados nos seus pés, uma roupa foi colocada no seu corpo, um anel no seu dedo, para que agora você e eu, por causa de Cristo, possamos estar na presença de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, medo e inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. Mas existe uma outra forma de entender isso, e eu já vou encerrar. Essa questão de acesso, intimidade. Vocês se lembram que uma vez por ano, o sumo sacerdote israelita entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos pecados do povo e os seus próprios pecados. Uma vez por ano, aquele sumo sacerdote que havia sido separado por Deus da tribo de Levi, do povo de Israel, da família de Arão, entrava no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício. Mas ele não podia entrar vestido de qualquer jeito. Ele não podia estar usando qualquer roupa. Havia uma roupa especial, havia uma roupa diferente, que Deus havia designado e que o sacerdote precisava usar nesse dia, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício para perdão dos pecados do povo e dos seus próprios pecados. Eu quero ler um último texto com você. Fica de pé no seu lugar e abra comigo em Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Tem alguém comigo aqui esse dia?
Ezequiel 36, verso 24 diz: é Deus falando aqui, através do profeta: pois eu os tirarei dentre todas as nações, e os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Verso 25: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu vou purificar vocês de todas as suas impurezas, e vou purificá-los dos falsos ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, e porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Preste atenção, talvez você já tenha visto isso. O sacerdote católico, quando os católicos vão passar por um rito de purificação, o sacerdote católico, o padre, ele toma um objeto que ele molha na água benta e joga no povo. Já viram isso? Quem já viu isso aqui? Os sacerdotes do Antigo Testamento faziam exatamente isso. Eles tomavam esse objeto e eles jogavam água no povo para representar a purificação que Deus estava dando dos pecados por meio do sacrifício. Agora, não sei se você está percebendo isso, mas Deus está dizendo, Deus está falando que um dia Ele mesmo ia jogar água para a gente ser purificado. Ele mesmo ia aspergir água para a gente ser limpo. Sabe o que isso significa? É que Deus prometeu que um dia Ele ia usar a roupa do sumo sacerdote. Vocês estão comigo aqui? Deus prometeu que um dia Ele vestiria a roupa do sumo sacerdote, para que ao vestir a roupa de sumo sacerdote, os meus pecados e os seus fossem cobertos, os meus pecados e os seus fossem perdoados. E a Bíblia diz que nesse dia Ele tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne. E não apenas isso, mas Ele colocaria o seu Espírito no meu e no seu coração, para que a gente pudesse andar nos decretos de Deus e observar os seus juízos. Tem alguém comigo aqui nesse dia? Aleluia! Levante as suas mãos a Ele. Levante as suas mãos a Ele nesse dia e diga: a morte venceste. A morte, vamos lá, Goiânia, vamos! A morte vem. Em 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, a propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, a nossa identidade não tem nada a ver com a nossa raça, não tem nada a ver com o nosso status social, não tem nada a ver, irmãos, com a roupa que usamos, os lugares que frequentamos. Irmãos, a nossa identidade, ela vem de Cristo. Não tem a ver com o nosso sexo, não tem a ver com nada disso. A nossa identidade vem de Jesus. Quem diz quem a gente é o Filho de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Tem alguém comigo aqui nesse dia? Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia Jesus Cristo se fez sumo sacerdote por nós, para derramar o seu próprio sangue, sua vida, para que fôssemos limpos do pecado, para que fôssemos perdoados, reconectados com o Senhor, e agora pudéssemos desfrutar desse lugar na Tua presença, vestidos, pés calçados, anéis nos dedos, anel no dedo.
para manifestarmos a Tua glória, Senhor. Não deixa, Senhor, que esses valores que dividem o mundo em que vivemos também nos divida como igreja. Faça-nos um. Jesus orou isso dizendo: Pai, o que eu peço é que eles sejam um, como eu sou em ti, tu és em mim, que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Faça-nos um só coração, um só espírito, um só propósito, uma identidade. A identidade que não tem nada a ver com a raça, com o parâmetro social, que não tem nada a ver com o gênero, não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com o fato de sermos agora filhos de Deus. Filhos de Deus. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Tanto você que está aqui nesse auditório, quanto os que estão em casa, orem comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, nesse dia eu te entrego a minha vida e eu recebo a herança que o Senhor preparou para mim. Diga: Jesus Cristo, eu confesso, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Nesse dia, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, por favor, suas duas mãos sobre o seu coração. Se você está aqui nesse auditório ou pela internet, e você fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu entrego a minha vida para Cristo Jesus. Ou quem sabe você diz: eu estou voltando para Jesus. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Se você está aqui nesse auditório e fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu entrego a minha vida a Cristo, eu volto para Jesus. Levanta uma das suas mãos, eu quero ver você, quero conhecer você. Levanta bem alto, por favor, bem alto. Nós temos duas mãos aqui na lateral, tem mais mãos levantadas ali atrás. Existe mais alguém que está tomando essa decisão nesse dia? Levanta bem alto para a gente. Vou pedir que você que está tomando essa decisão, sai do seu lugar e corre aqui na frente, por favor. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Pode vir, vamos cantar: a morte, a morte. A morte venceste. Pode vir, pode vir. Glória a Deus, glória a Deus. A morte venceste, o vento rompeste. Cante, Lagoinha, cante. Os céus te adoram. Levante as suas mãos e diga isso, levante as suas mãos. Diga: és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, E tu é a glória. diga mais uma vez: a morte venceste, a morte venceste. Diga isso mais uma vez: a morte venceste, a morte venceste, o vento rompeste. A tua vazia agora está. O céu te adora, Eu te adoro, proclama a tua glória. pois ressuscitaste, vivo estás. Você que nos acompanha pela internet e está tomando essa decisão, eu quero que você entre na sua loja digital agora
e baixe o nosso aplicativo da Lagoinha Orlando Church, e você vai encontrar ali dentro uma aba sobre GC. Eu quero que você se inscreva em um GC, manda uma mensagem e fala assim: olha, eu entreguei a minha vida para Cristo essa semana no culto da Lagoinha. Nós queremos cuidar de você, queremos abençoar você, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui, estenda as mãos para cá, igreja, por favor. Estenda as mãos para cá e orem comigo dizendo: Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas, declaramos que elas pertencem ao Senhor, elas são tuas. Diga aí: a partir de hoje, como igreja, nós nos comprometemos em servi-las e em viver com elas a vida que o Senhor preparou, em nome de Jesus, amém. Olha só, a Bíblia diz que quando alguém entrega a vida para Cristo, o céu faz festa. E se o céu faz festa, a gente quer celebrar você também. Eu vou contar até 3, e eu quero que você se vire para conhecer uma igreja que já te ama e que orava por você. Pode ser? Vocês estão comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Vamos lá, Lagoinha, bora, vamos embora, bora, bora, bora. 1, 2, 3, sejam bem-vindos ao novo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Antes de você sair, eu só queria te lembrar, sexta-feira agora, nós teremos a nossa vigília aqui, o Hype Rocket juntos, a igreja toda, amém, irmãos? Tá vindo para cá o pastor André Fernandes da Lagoinha de Miami, tá vindo o pastor Ronier da Lagoinha de Nova York, amém, irmãos? Vai ser demais. Começamos, se Deus permitir, às 11 horas e vamos até 00:30, bem rapidinho, vai ser um tempo tão gostoso. Então venha estar com a gente, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém.